O tema dessa mensagem é: Deus é fiel. Amém? E eu sei que como Deus foi fiel na minha vida, Ele é fiel na sua vida. Eu sei que da mesma forma que Deus foi fiel na vida da Sueli, fazendo um milagre na família dela, Deus fez um milagre na vida da Rebeca e Deus fez um milagre na minha também. A palavra que a Sueli usou aqui, caiu bem, improvável. Eu também sou uma improvável. Como a Rebeca também colocou aqui, queridos, falar rapidamente, eu também tive uma sementinha lançada no meu coração. A minha avó me ensinou a orar em alemão, quando eu era pequenininha, e eu orava com ela ajoelhada nos pés da cama, ia para a igreja luterana. Enquanto a minha avó estava viva, até os 12 anos, eu fui para a igreja com ela. E depois que a minha avó faleceu, eu também tive um tempo de distanciar. Mas como a Rebeca falou, foi um tempo em que eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas não um tempo em que eu conheci o Senhor de andar com Ele. É diferente, queridos, é diferente. E a Rebeca comentou algo muito interessante. Eu fui a ter um encontro com o Senhor numa célula. Queridos, foi numa célula, numa reunião de poucas pessoas. Participe de uma célula. Nesse dia eu pude entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Isso depois de um longo tempo. A minha história teve muitas coisas, não era para eu estar aqui hoje. Eu só vou contar rapidamente uma situação. Quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, eu estava estudando na 8ª série e eu andava com 2 amigas. Uma dessas amigas, talvez vocês já devem ter ouvido falar. Ela é conhecida como a Viúva Negra. Ela vive nas ruas, se droga, matou 3 homens. E essa menina era minha amiga, de dentro da minha casa. Um dia ela viajou e do nada ela apareceu em casa e me convidou para sair. E os meus pais gostavam dela, falou para mim ir e eu fui. E eu fui ali no centro, morava perto na Expedicionários. Eu vou contar porque é rapidinho. Chegamos lá, eu com ela ali, acabamos de chegar, apareceu 2 rapazes. E chamou ela para sair de carro. E ela falou para mim, vamos? Eu falei, não. Eu só lembro que eu falei não. Eu virei a Expedicionários abaixo e saí correndo. Gente, é loucura, é só Deus. Eu saí correndo. E eu tenho certeza que naquele dia o Senhor me livrou. Naquele dia Ele me livrou. E depois daquele dia, nunca mais eu tive contato com ela. Nunca mais. Então, existem situações na nossa vida. Eu sei que cada um de vocês aqui, se começar a pensar, tudo que já passou, tudo que já viveu, vai se lembrar dos livramentos que o Senhor deu. Sabe, queridos, na história da igreja, a gente vê a fidelidade de Deus sempre. Deus nunca desamparou o seu povo. Deus nunca desamparou. Deus nunca me desamparou. Deus nunca te desamparou. Ainda que você tenha feito pedidos para o Senhor que às vezes não aconteceu da forma que você esperou, Deus está no controle. Ele não perde o controle. A bondade, o amor e a fidelidade do Senhor são imutáveis, não mudam. Não mudam. Quando é que nós vamos poder desfrutar, queridos, dessa fidelidade do Senhor nas nossas vidas integralmente? Quando a Rebeca falou aqui, quando nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós entregarmos o nosso coração, o controle da nossa vida, de tudo que nós temos na mão do Senhor. Queridos, a gente tem o livre-arbítrio. Deus deixou esse livre-arbítrio para nós. Está lá em... não precisa vocês estarem abrindo, no Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor não é intruso. Ele não entra na nossa vida se a gente não quiser. Queridos, estamos vivendo sim os últimos tempos. Os últimos tempos. Olha só, o mar, o sol, a lua estão dando testemunhos de que Jesus está às portas. E a palavra também diz que nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos
decidir sim o que nós queremos. Ou um pé no mundo e um pé na presença do Senhor, não vai adiantar. Nós precisamos estar integralmente na presença do Senhor. Queridos, quando a gente é totalmente do Senhor, a gente vai desfrutar da sua fidelidade, do seu amor e do seu cuidado. Eu quero ler com vocês um versículo que Deus ministrou no meu coração, que está lá no livro de Sofonias, capítulo 3, 17. Você pode estar abrindo na sua casa, tá? Eu vou estar lendo com vocês por causa do nosso tempo. Essa mensagem é uma mensagem de esperança e de conforto para todos nós. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Queridos, isso é uma promessa. Não é só para aquele povo, é para nós. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está lá na sua casa quando você está com a sua família. O Senhor está no seu trabalho, desde que você seja inteiramente do Senhor. Deus é fiel em tudo que você faça, mas precisamos seguir o Senhor de todo o nosso coração. Essa palavra nos lembra que o Senhor está sempre presente. Querido, seja na alegria, na tristeza, porque passamos sim por tristeza. Seja na alegria e na tristeza. Olha só, o que lembra? Um casamento, não é? E o nosso casamento, o casamento da igreja com Cristo. Então, seja na alegria ou na tristeza, o Senhor está presente. E não somente está presente, mas Ele se alegra comigo e com você. Ele se alegra. Quando estamos felizes, Ele está feliz conosco. Ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a nos socorrer, nos salvar. Ele nos renova com o seu amor. Sabe, queridos, precisamos ser renovados todos os dias, porque há momentos, eu não sei vocês, mas há momentos em que a tristeza bate, o desânimo abate, há momentos que a gente não tem vontade de fazer mais nada. É só eu que passo por isso? O Senhor é aquele que nos renova, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos cura, é aquele que nos perdoa, é aquele que nos ama, independente do nosso passado, como a Rebeca falou aqui, como eu falei, como a Sueli falou. Queridos, independente daquilo que nós já passamos, quantos pecados, quantas coisas erradas a gente praticou, mas quando nós nos entregamos verdadeiramente na presença do Senhor e nos arrependemos e pedimos pecado, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor faz nova todas as coisas. O versículo de 2 Coríntios 5 que disse aqui. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele não só nos renova, mas Ele nos dá uma nova chance. Sabe, os improváveis, vou usar a Sueli aqui de novo, a Rebeca. O Senhor nos dá uma nova chance. Como as meninas ministraram aqui, uma nova chance para você, para o seu casamento, para a sua família, para o seu relacionamento com os seus filhos, o ministério. O Senhor te dá uma nova chance. Queridos, o inimigo, ele só faz nos sentir culpados de tudo que aconteceu, culpados das coisas erradas, mas Jesus não, Ele nos ama e nos liberta, amém? Claro que para isso precisamos permitir que o Senhor transforme o nosso coração, precisamos permitir que quando o Espírito Santo entra no nosso coração, quando nós confessamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, e quando nós pedimos, Senhor, entra aqui, renova, tira, Senhor, tudo que não presta, tira, Senhor, aquilo que não é bom. Então o Senhor começa a fazer, permitir que Ele realmente nos mude, nos deixar ser amado por Ele. Queridos, nós precisamos nos deixar ser guiado por Ele, mais e mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, nos deixar ser guiados pelo Senhor. E a intimidade que nós temos com o Senhor é que vai fazer a diferença. Ele ouve as nossas orações, não importa o que você esteja passando. Nunca saia debaixo da proteção do Senhor, porque se nós sairmos, aí a coisa pega. Não saia, mas se você está passando por luta, clama a Jesus. Deus nunca se atrasa.
E ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. Amém? Queridos, Provérbios 20, 21 diz assim: a herança que se obtém com ganância não será abençoada. O que é isso? A herança que se obtém com ganância não será abençoada. Queridos, muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor. E às vezes não é a hora certa de nós recebermos. Mas na hora certa, ela vai ser proveitosa. Amém? E eu quero citar, vocês todos conhecem, nós não precisamos ler, mas você pode estar lendo em casa, a história de Ana. Lá em 1 Samuel. Ana era temente a Deus, casada com Eucana, e Ana tinha uma rival, que era Penina. Sabe, queridos, Ana não podia ter filhos, e Penina tinha muitos filhos. Eucana era um marido que amava muito a sua esposa. Eles sempre iam no templo, sempre oravam, sacrificavam ao Senhor. Mas Ana, são os porém da vida, passava por uma grande luta com Penina, a sua rival, que ficava o tempo todo jogando na cara dela: ó, tô grávida de novo, mais um filho, e você? Nada. Queridos, tudo que acontece no reino de Deus tem um preço, ou podemos dizer, tem um propósito. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mesmo situações ruins que nos acomete, Deus pode fazer com que isso vire em bênção. Deus pode fazer com que isso mude a situação. Mesmo que a gente esteja triste, o Senhor pode transformar em alegria, sim. Servir a Deus é para os valentes. Ana era uma valente também do Senhor. Tem valentes aqui? Glória a Deus. Precisamos, queridos, assim como Ana. Olha só, Ana chorou muito na presença do Senhor. Ela chorou tanto, sofreu tanto, até que chegou um momento que nos conta a palavra, que Ana, ela praticamente entrou em depressão. Ela já não estava nem comendo mais. A tristeza dela era tão grande. E chega um momento que o marido fala para ela assim: mas Ana, não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Ela amava o marido, mas ela queria muito um filho. Precisamos gerar no espírito aquilo que queremos que aconteça. Precisamos checar os propósitos do nosso coração à luz do Espírito Santo de Deus, pois as coisas naturais não preenchem o nosso coração. Talvez estamos buscando muitas coisas para preencher o nosso natural e não o nosso espiritual. As coisas naturais não preenchem o nosso espírito, mas as coisas de Deus. Precisamos checar se aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos orado, é da vontade de Deus para mim ou para você. Ana buscava um filho, mas talvez as orações iniciais dela era porque Penina ficava o tempo todo atacando ela. E talvez ela pensava: pô, Deus, poxa, não tenho nenhum filho, essa mulher fica o tempo todo me alfinetando. Mas quando Ana entendeu e colocou aquele propósito de uma forma diferente, quando Ana viu a necessidade do povo, Ana falou o que para Deus? Um dia ela chega e começa a orar e clamar, e o profeta até olha e fala: mulher, afasta de ti o vinho. E ela não tinha bebido. Mas ela pede para o Senhor o filho. Naquele dia, a palavra diz que o Senhor atendeu o coração dela, porque ela colocou na presença de Deus que ela devolveria Samuel para o Senhor. E a palavra diz, olha só, que Samuel foi um grande profeta de Deus. E depois disso, também diz que Ana teve mais filhos e filhas. Então, queridos, quando nós colocamos aquilo que tem trazido de desesperança, tristeza, mágoa,
aquilo que tem trazido tudo isso no nosso coração, a gente coloca na presença de Deus, Ele é aquele que vai trazer para nós a solução para tudo isso, porque Ele é fiel. Ele é fiel, o tema dessa mensagem. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Queridos, o nosso coração é enganoso. Por isso que nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos colocar na presença do Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Deus, o que o Senhor tem para minha família? Deus, como eu posso ser melhor? Nós precisamos pedir para o Senhor. Precisamos prevalecer acima dos nossos sentimentos. E se entregar ao sentimento não é bom, porque o nosso coração é enganoso. Penina zombava de Ana. Ataques satânicos sobre a nossa vida, pensamentos para nos desestruturar. É isso que o inimigo faz. Assim como o inimigo usou Penina para tirar a alegria de Ana durante todo o tempo, para dizer que Ana não era nada, que Ana não era boa o suficiente porque não podia dar um filho pro marido, que Ana não ia conseguir. E chegou um momento que ela realmente ficou lá depressiva. O inimigo faz isso muitas vezes. Eu já passei por depressão e eu sei o que é. Então nós precisamos buscar em Deus. A palavra diz, precisamos buscar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que vai nos ajudar a ser melhor, a buscar em Deus ser melhor, a buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Queridos, é só Deus. O medo é o pior inimigo da nossa fé. E Penina trazia medo também ao coração de Ana, porque de certa forma ela pensou, eu acredito muitas vezes, eu não vou conseguir. E talvez nessa noite você tenha pensado muitas vezes, ou talvez você olhou para trás e olha para trás e fala: Senhor, passou tanta coisa e eu não consegui ainda vencer, não consegui chegar onde eu quero. Eu quero dizer para você que se a gente for olhar para aquilo que não deu certo, se a gente for olhar que não consegue, se a gente deixar o medo tomar conta, o nosso espírito de vencedor, ele vai murchando. E eu quero dizer para você, não deixa, não permita. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos sim buscar em Deus, porque Ele que nos liberta. Queridos, Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei o que você tem carregado, eu não sei o que demasiadamente tem sido difícil para você. Às vezes você tem pensado: Senhor, isso não tem jeito, como a Rebeca comentou aqui. O nosso Deus é o Deus de milagre. Para o Senhor tudo tem jeito, tudo é possível. O problema, ele está ali, mas dia a dia o Senhor nos ajuda a carregar o nosso fardo, dia a dia. Eu não sei o que você tem carregado. Talvez você tenha dito: Senhor, esse fardo está pesado demais para mim. E o Senhor está dizendo nessa noite para você: entrega. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Entrega nas mãos do Senhor. Queridos, nós somos muito ágeis. Nós entregamos na mão do Senhor, mas a gente pega de volta. Senhor, está aqui, faz para mim, mas a gente pega de volta. Eu não sei vocês, mas todos nós temos situações em que nós esperamos que Deus agisse de forma diferente. Mas Deus é Deus, Ele é soberano e Ele conhece o futuro das coisas. A palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Como eu falei aqui, precisamos gerar no Espírito aquilo que nós queremos, colocando diante de Deus se isso é para ser assim ou não. Mas muitas vezes a gente só fala para Deus: Deus, eu quero. A gente parece criança mimada. Eu quero e tem que ser agora. E às vezes não vai ser agora.
e não vai ser do jeito que nós queremos. Queridos, Deus age maravilhosamente nas nossas vidas, mas nós precisamos permitir, nós precisamos aceitar. Muitas vezes aceitar a forma que Deus age na nossa vida dói, mas nós precisamos aprender a aceitar. Tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim: o entender pode esperar, mas a obediência é imediata. Eu não estou entendendo, Senhor, mas eu vou obedecer. Não é fácil, mas é possível. Em João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Os rios de Deus são abundantes. Quem quer esse rio na sua vida? Amém? É um rio que flui de dentro de nós para curar não só a gente, mas para curar as outras pessoas com quem a gente tem contato. Você tem deixado Deus curar você, as suas emoções? Talvez você tenha coisa aí lá do seu passado que te machucam ainda, e você precisa permitir que Deus te cure. Você precisa deixar Deus trabalhar. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. Queridos, tudo isso que eu estou falando, às vezes, eu mesmo falando com Deus esses dias todos, e falando: Deus, mas a tua mensagem diz que o Senhor é fiel, Deus é fiel, mas eu estou falando um monte de coisa aqui, mas vocês estão entendendo? Deus é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente sequer pensa ou imagina. E para que Deus seja fiel na nossa vida, nós precisamos dar lugar. Como que nós vamos dar lugar para Deus se a gente está cheio de nós mesmos? Se a gente está cheio de angústia, se a gente está cheio de medo, se a gente está cheio de falta de perdão? Queridos, nós estamos vivendo a igreja do fim. Não é amanhã, ela é hoje. A qualquer momento pode acabar para nós, pode acabar para mim hoje, pode ser a última palavra que eu estou aqui, daqui a pouco Deus me leva. Mas o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Então, para que Deus quer sim, porque Ele tem bênçãos e bênçãos em abundância para nós, João 10:10. Mas Ele quer nos renovar. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. A gente precisa deixar Deus fazer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. É por isso que nós não somos consumidos, porque nós somos falhos. Queridos, nós somos muito falhos. Eu não sei vocês, mas eu sou. Todo dia a gente peca, todo dia a gente desliza. E a gente precisa todo o tempo pedir perdão para o Senhor. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Deus, eu não quero mais ser assim. Deus, eu quero ser melhor. Deus, eu não quero me irar. Deus, eu não quero fazer aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Queridos, é o Senhor que pode nos renovar. Bom é o Senhor para o que esperam nele, para a alma que o busca. Isso está lá em Lamentações 3, 21 a 25. Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Queridos, o propósito de Deus era trazer um livramento para Israel, não somente dar um filho a Ana. Vocês entendem? O propósito de Deus era dar livramento. Então, quando Ana entendeu, quando ela gerou no espírito aquilo, e ela entendeu: Senhor, eu vou entregar Samuel na tua casa. E Samuel veio. E depois disso ela teve filhos e filhas. Malaquias 3,16. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Sabe o que é isso, queridos? Há um memorial da nossa vida na presença de Deus. Amém? As meninas cantaram, dançaram aí, abriram ali o livro da vida, né? Quando elas abriram o livro da vida, há um memorial do pastor Satírio lá, do Rômulo.
esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que fez isso, salvou, levou a minha palavra ao memorial. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos deixado? O que é que nós vamos deixar ao memorial? E o Senhor se alegra com isso, porque quando Ele olha lá, Ele fala assim, ó, essa é minha filha amada, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Queridos, Ana se derramou diante de Deus. Ana, no princípio, como eu falei, ela via só a sua necessidade, ela só pensava nela. E muitas vezes, quando nós pedimos as coisas para Deus, nós só pensamos em nós mesmos. Nós não pensamos assim, Deus, é para eu orar isso? É isso aqui que o Senhor quer? Isso é para mim? Para me beneficiar? Ou isso aqui vai ser bênção no seu reino? O que nós temos orado? Quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo, muitas vezes olhamos para aquilo que queremos e não perguntamos para Deus se é da vontade dEle. 2 Coríntios 7,10 diz assim, a tristeza segundo Deus traz arrependimento. Mas queridos, a tristeza segundo o mundo traz morte. Então precisamos buscar em Deus. Isaías 41, parte B. Não temas, porque eu te ajudo. É isso que o Senhor diz para nós. Está difícil a luta? Está difícil, mas o Senhor é conosco. Queridos, estou terminando já. Eu queria chamar o grupo de louvor. Deus me trouxe um cântico maravilhoso. Eu sei que a maioria já conhece. E eu quero pedir para eles, e eles conseguiram tirar a música para a gente estar louvando. Até que eles estão vindo para cá, eu quero te fazer algumas perguntas. E eu quero que você fique bem à vontade assim na presença do Senhor, tá? Pensa nisso. Deus nunca se atrasa. Ele sabe o que você tem pedido para Ele. E na hora certa vai acontecer. Deus é fiel. E sempre será. O que você tem que gerar no seu espírito? O que você tem pedido para Deus, você tem orado, e você precisa gerar no seu espírito? Sabe, perguntando para Deus mesmo, Deus, isso é de Ti? Senhor, isso é Teu? Isso que eu estou pedindo é Teu? Checar mesmo os propósitos, sabe? Será que isso é só para mim? É só para mim me gabar? Será que é só para mim... para os meus desejos carnais? Isaías 55, eu até já comentei isso aqui, 8 e 9, onde diz lá, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Queridos, quais as sementes de morte, assim como Penina lançava sementes de morte no coração de Ana, para desanimar, para desestruturar, para fazer com que ela ficasse depressiva. Quais as sementes que Satanás talvez tenha lançado na sua mente e você tem deixado? Quais os medos que você precisa vencer? O desânimo? Precisamos colocar para Deus tudo que pode trazer amargura ao nosso coração. E precisamos liberar perdão. Tudo isso precisa acontecer. O Senhor quer derramar sobre nós. Mas nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E eu queria te convidar. Se você precisa de uma oração nesse sentido, em algumas coisas que eu falei, não tenha vergonha. Queridos, não sou eu, misericórdia de mim. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Enquanto os irmãos vão estar cantando louvor, você pode vir aqui à frente, você pode se ajoelhar, você pode orar e entregar para o Senhor qual a luta que você tem vivido e que aos seus olhos não tem resposta, mas o nosso Deus é fiel. Amém? Vamos ficar de pé?